Cheguei, Brasil. Você já agradeceu a Deus hoje pelas bênçãos recebidas das mãos do Senhor? Fale com Deus e diga: Senhor, por esta causa eu dobro os meus joelhos. Me socorre, Jesus, Senhor Jesus, porque eu não suporto mais a humilhação, a rejeição, a traição, o abandono e as perdas. Eu tenho perdido tanto, estou tão humilhado diante das circunstâncias às quais tenho passado. Em casa, no trabalho, no meio dos amigos. Meu irmão, minha irmã, conta tudo para Jesus. Fale para Jesus onde é que está doendo. Peça a Deus que cure esta dor, esta ferida, que mude a situação e abre as portas para você. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas quando Ele fecha, ninguém abre. Deus trabalha na tua vida. E Ele diz para você: eu conheço as tuas obras. Eu sei das tuas poucas forças. Que mesmo em meio às aflições e adversidades, você guardou a minha palavra e não negou a tua fé. Deus trabalha para os que nele confiam. Aleluia. Desde a antiguidade, nunca se viu e nem se ouviu falar de um Deus que trabalha para os que nele confiam, como o nosso Deus. Ele realmente faz. E Ele sabe de tudo. Tudo que você pensa, tudo que você passa, Ele conhece os desígnios do teu coração. Conhece os teus pensamentos, as suas intenções. E conhece as intenções do coração daquela pessoa que muitas vezes se aproxima de você para te trair, ou para te explorar, ou para tirar algo que é teu. E muitas vezes pessoas se afastam, Deus tira e nós não entendemos o porquê. Agradeça, porque Deus, Ele vê coisas que você não vê. E ouve coisas que você não ouve. E Ele conhece o profundo e o escondido. E você está nas mãos de Deus. Deus está trabalhando. Ele não vira as costas para você. Ele não te abandona jamais. Deus não é como o homem, que trai, que abandona, que rejeita, que explora, que menospreza, que rotula. Vão te apontar, te rotular. Vão procurar defeitos para te acusarem. E quando não encontrarem, vão inventar. Mas Deus tem uma promessa na tua vida. Você vai ficar dando ouvidos aos apontamentos de homens ou vai acreditar na promessa de Deus para contigo? A promessa que Deus tem com você. Mantenha a sua comunhão com Deus. Mantenha a sua conexão com o divino. No seu propósito de vida. Nós não estamos aqui por acaso. Você não é apenas mais um no meio da multidão. A tua vida tem um propósito. Você é escolhido por Deus para fazer a diferença por onde quer que vá, por onde quer que andares. Deus quer te usar, mas você tem que deixar. Você tem que manter a sua conexão com o céu. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Glória a Deus. Fica firme na promessa, meu irmão. Você tem um propósito divino. Você não está nessa terra por acaso. Deus te colocou aqui, na hora certa, no lugar certo. É aí mesmo. Eu acho que eu estou no lugar errado, pregador. Estou no lugar errado, no meio de pessoas erradas. Aqui não é para mim. Dê frutos onde você está plantado. Mesmo em meio a pedregais
dê frutos, porque se a condição é adversa, a situação é difícil, Deus te colocou aí porque Ele confia em você, porque Ele sabe das suas capacidades e sabe que você, aleluia, tem condições de superar essas adversidades. Aleluia. Porém, tudo é uma opção de escolha. Você escolhe o que você quer. Se você quer servir a Deus, ou se você não quer. Se você quer fazer o bem, ou se você não quer. E tá tudo certo. Uns nascem para perdição eterna, outros para salvação eterna. Porém, Deus sabe de todas as coisas. A escolha é tua. Eis que eu coloco diante de ti a bênção ou a maldição, diz o Senhor. A escolha é sua. É você que escolhe. Ou fazer o bem sem olhar a quem. Porque aquilo vai voltar para você, mesmo que aquela pessoa não reconheça o teu valor, não reconheça o que você fez por ela. Mas você semeou a boa semente. E Gálatas 6,7 fala que Deus não é bobo, Deus não se deixa escarnecer. A Deus ninguém engana. Se você semeou uma boa semeadura, uma boa semente, então você vai colher aquilo que você semeou. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Deus vai levantar outra pessoa para te honrar. Se aquela pessoa não reconheceu o valor que você tem, virou as costas para você no momento em que você mais precisou, e o bem que poderia retribuir a você, entregou a outras pessoas, que também atraiu ou o traiu. Perdeu a oportunidade de ter uma pessoa especial ao seu lado. Uma pessoa maravilhosa como você é. Você é uma pessoa de Deus, cheia do Espírito Santo. Dê lugar para o Espírito Santo e Deus vai te usar na terra. Vai te abençoar. Aleluia. Você não tem que sair por aí seguindo as multidões, os modismos desta terra. Emanar com os outros e multidões caminhando a passos largos à destruição eterna. Líderes cegos guiando multidões de cegos, logo cairão no precipício. Glória a Deus. Você não precisa ser igual aos outros. Você não precisa seguir as multidões. Você não precisa ser mais um que perdeu a sua vida na destruição eterna. O adversário das nossas almas, ele veio para tirar vidas, roubar vidas e destruir pessoas. Não seja vítima. Fortaleça o teu espírito. Fortaleça o teu propósito divino. Fortaleça a tua espiritualidade. Fortaleça a tua comunhão com Deus. E olhe para os cenários da vida com a ótica da fé. Nós vivemos por fé e não por vista. Você não precisa agradar ninguém, meu irmão. Não precisa andar por aí agradando ninguém. Jesus era perfeito e nem Jesus agradou todo mundo. Não é você que vai agradar. Você precisa ter princípio. Nós precisamos ter direcionamento divino. Ter alicerce na palavra. Quem quiser gostar, que goste. Quem não quiser, o problema é dele. Não é seu. Precisamos agradar a Deus. Ah, pregador, mas vão falar mal de mim. Estão me criticando. Estão falando mal de mim. Eu não aguento mais. Meu irmão, minha irmã, importe-se com o que Deus pensa a seu respeito, não com o que o homem pensa de você. Alguém pode até levantar falso de você, mas se você tiver alicerce na palavra, você for uma pessoa certa, correta, aquilo ali vai ser só um ventinho. Vai passar e vão dizer, olha, aquela mulher, aquele homem, realmente é um homem de Deus. Não temos nada para falar dele nem dela. Dá testemunho. Anda certo. É assim que Deus faz na sua vida. Quiser falar mal, fala. A boca fala o que quer. Falar até papagaio fala. Porém, meu irmão, você precisa ter essência de homem e de mulher de Deus. Bom, nós vamos falar sobre
o dever de orar e a necessidade de perseverar em oração. Lucas capítulo 18, versículo 1. A parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus falando através de parábolas. E ele fala então uma parábola, faz ali uma conjectura sobre o dever de orar e a necessidade de perseverar em oração. A oração é dever nosso. Deus sabe que nós precisamos, mas nós temos que fazer a nossa parte. É interesse nosso. E muitas vezes nós vamos precisar dobrar nosso joelho e nos humilhar na presença do Senhor. Confessar a Deus as nossas limitações e fraquezas. Deus sabe de todas elas. Mas para receber, nós vamos precisar ter humildade. E dobrar o nosso joelho em oração e pedir a vitória da parte de Deus. Nós temos o dever porque o interesse é nosso. Deus sabe de todas as coisas. Se Ele sabe, por que Ele não faz? E se você precisa, por que você não pede? É mais ou menos assim. E muitas vezes nós vamos pedir algo, vamos orar, falar com Deus e não vamos receber de primeira. Mas nem por isso nós podemos desistir de orar. Então, o dever de orar e a necessidade de perseverar em oração. Versículo 3, 4, 5, 6, 7 e 8 de Lucas 18. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. Versículo 2. Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Versículo 3 agora. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis, mas depois disso, disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito a homens, todavia, como esta viúva me importuna, hei de fazê-la justiça, para que, enfim, pare de me importunar. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, e ainda que tardio para com eles. Aleluia. Jesus propõe a eles esta parábola. E sobre a necessidade de orar, o dever de orar e a necessidade de perseverar. Aquela mulher buscou um juiz iníquo para que lhe fizesse justiça para com seus adversários. E de primeira ele não quis ouvir a petição da mulher. Mas ela não parou por aí. Ela continuou pedindo, e não parou de pedir. Quando ele já não suportava mais, ele disse: eu vou fazer justiça para esta mulher, porque eu não aguento mais essa mulher aqui na minha porta pedindo justiça. Ele era iníquo, não temia a homens e nem temia a Deus. Mas por causa da perseverança daquela mulher, que era uma mulher pobre, desafortunada e também injustiçada, ela insistiu, ela perseverou, pediu, e quando ele não suportava mais, ele disse: eu vou fazer justiça para ela, porque eu não aguento mais essa mulher aqui me pedindo. Assim, nós devemos ser perseverantes em nossas petições. Mesmo que de primeira nós não recebamos a nossa resposta, nós vamos precisar insistir.
ser um pouquinho humilde para falar com Deus. E insistir um pouco mais. E insistir de novo. Não pare de orar. Apresente a Deus as tuas expectativas, projetos, metas, sonhos. Apresente a Deus a sua petição, porque Ele, no momento oportuno, Ele vai responder. Ah, pregador, mas eu já orei. Deus não é surdo, não vou falar de novo. Fale de novo, meu irmão. Ora até receber. Não pare de orar. Ah, pregador, mas o meu filho está perdido do mundanismo. Ia na igreja, era crente, agora está nas drogas, está indo para as baladas. Meu marido arrumou lá uma outra, está perdido na prostituição. Na minha casa só eu fiquei firme na presença de Deus. Todos se desviaram pelos seus caminhos e nas suas concupiscências. E agora, quem poderá me socorrer? Não pare de orar. Continue orando. Apresente a Deus em oração. Fale com Deus. Se o homem não puder fazer nada por você, se nem você puder fazer mais nada, Deus Ele faz. A tua impossibilidade para Deus é uma questão de tempo. Mas você precisa perseverar em oração. Você precisa confiar em Deus, confiar na resposta, não desistir do seu milagre. Aquela mulher pobre, injustiçada, perseverou. E na hora certa ela recebeu. Ela importunou o juiz iníquo, que falou: eu vou fazer justiça para ela, que eu não suporto mais essa mulher aqui me incomodando, pedindo justiça. Persevere em oração. Jesus tem uma promessa de resposta. A oração persistente. Aleluia. Ó, o versículo 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles. Quer dizer, você acha que está demorando, mas Deus Ele vai te responder. E Deus não fará justiça para você, que é servo dEle, que é serva dEle, que confia no Senhor. Se até aquele juiz iníquo respondeu à petição da mulher, que insistiu, você acha que Deus não fará justiça a você, meu irmão, minha irmã? Que é servo, que é serva do Senhor. Nós temos essa promessa. Deus fará justiça. A resposta virá. E você precisa confiar no Senhor. Jesus, Ele nos exorta em perseverar na oração. Versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura não achará fé na terra? Tem que ter fé. E o Senhor Jesus, Ele fala que Deus, Ele lhes fará justiça depressa. A sua resposta virá depressa. Mas você precisa orar. Você tem o dever de orar porque o interesse é seu. E precisa perseverar. Continuar orando. Persevera. Ah, pregador, mas não aconteceu ainda? Eu estou orando aqui, acho que eu vou parar. Para não. Continua orando. Apresente o teu problema a Deus. Entrega esse problema ao Senhor e fala: Senhor, agora o problema é seu. Não é meu mais não, Jesus. E você receberá a resposta. Senhor, por esta causa eu dobro os meus joelhos. Meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar neste momento esta pessoa, Pai, que está aqui orando comigo agora. Precisa de uma resposta. Precisa, Pai, de justiça. Essa pessoa que foi injustiçada pelos seus adversários.
E pessoas que ela menos esperava, até pessoas próximas lhes viraram as costas, ou fizeram algo injusto para com ela, para com ele. Eu peço agora uma resposta de oração para esta pessoa, Pai. Vai de encontro agora, meu Deus. Vai abrindo portas, meu Pai querido, Pai amado. Abre caminhos no meio do deserto, Senhor. Dá vitória para tua filha que está chorando, meu Pai. Soluçando, ela não suporta mais. A humilhação, meu Deus. A dor da perda. Meu Pai, tem misericórdia. Eu peço, Senhor, que vai de encontro agora. Ouve a oração da tua filha, ouve a oração do teu filho, que está orando e que vai perseverar em oração. Recebe, recebe. Em nome de Jesus, Deus está trabalhando, toma posse. Eu repreendo aí agora toda angústia, opressão, depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade na vida dessa pessoa que está tão emocionalmente abalada por causa das adversidades e das traições. Em nome de Jesus, todo mal desaparece aí agora. Sai para nunca mais voltar. Você que falou para ela, para ele que não vale mais a pena viver. Você que desanimou essa pessoa com pensamentos, soprando no ouvido dessa pessoa, é você mesmo. Estremece para sair, dá seu grito de derrota. Queima ele, Jesus. Queima, queima. Em nome de Jesus eu te dou uma ordem. Agora todo o mal sai para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Toma posse da vitória, porque Deus está trabalhando. Tem porta de emprego aberta, oportunidades, promoção no trabalho. Para você que acredita, receba em nome de Jesus. Receba a promoção do trabalho. Receba aí uma assinatura na carteira de trabalho. Em nome do Senhor Jesus, receba a cura desta enfermidade que te molesta. Esta enfermidade que te causa dores. Coloque aí a mão no lugar da enfermidade ou da dor. Vamos orar em nome de Jesus. Eu repreendo aí agora esta enfermidade. O tumor, o câncer, a dor. Tudo que estiver causando esta dor de cabeça, essa enxaqueca, em nome de Jesus, desaparece aí agora. Em nome do Senhor Jesus, todo mal sai para nunca mais voltar. Desaparece agora o caroço. A hemorragia estanca, em nome de Jesus. Desaparece todo mal aí agora. Em nome do Senhor Jesus, a ferida cicatriza. Bota a tua mão aí na ferida, feridas incuráveis. Coloca a tua mão aí. Em nome de Jesus, eu repreendo aí a obra da bruxaria, da feitiçaria. Em nome de Jesus, seja anulado, neutralizado aí agora na vida desta pessoa que está orando comigo. O encantamento, o amarramento, os trabalhos, os rituais para causar enfermidades, feridas, em nome de Jesus, desaparece aí agora. Seja curado, seja curada, receba a cura, receba a libertação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai o bicho para fora, desaparece aí, vai saindo agora, materializa e sai para fora, sai, todo o mal, sai para nunca mais voltar. Cicatriza esta ferida, em nome de Jesus. Recebe a cura, recebe a libertação. Em nome de Jesus, normaliza a pressão sanguínea, a circulação do sangue nas veias. Normaliza agora os batimentos cardíacos. Meu Deus, visita o sistema cardiovascular cerebral, cardiorrespiratório. Vai curando esta mulher, este homem. Todo mal desaparece aí agora. Em nome de Jesus, todo abafamento, pressão alta, mal-estar, insônia, dores de cabeça, todo mal sai para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus. Eu creio na sua resposta, eu creio na sua cura. E se você crê, receba. Aleluia. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Eu creio, toma posse, porque Deus já está trabalhando. Fale com Deus, fale, Senhor, por esta causa eu dobro o meu joelho. E tem resposta de oração para homem e mulher de Deus que creem na palavra do Senhor. Receba em nome de Jesus.